Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou aluno do Giovanni, de APC, e vim aqui apresentar o meu trabalho de calango, tá? Eu resolvi fazer um calculador de férias no regime CLT. Esse é o objetivo do código, tá? Ele vai receber como entrada o salário bruto, a quantidade de dias solicitadas, a quantidade de dependentes para o cálculo do imposto de renda e ele vai ter como saída o cálculo de férias integrais ou fracionadas, tá? As férias fracionadas são aquelas que podem ser abaixo de 30 dias, que não são integrais. As integrais são de 30 dias, tá? Aqui estão minhas variáveis. Aqui é a salário bruto, é uma das principais variáveis que tem. Tem as férias integrais e fracionadas, que fazem representação do cálculo delas e o valor total delas. Total de dependentes, total do imposto de renda, total do INSS, desconto total dos impostos e o total de desconto por dependente, tá? Aqui tem a terço, eu coloquei em R$ 2 para ficar mais fácil de visualizar. Eu coloquei a terço, que é o terço constitucional de férias, o desconto de dependente do imposto de renda e as faixas do imposto de renda e do INSS. Aqui na variável inteira eu coloquei a quantidade de dias que vai ser solicitado e a quantidade de dependentes do imposto de renda, tá? Que ele vai pedir para ler o seu salário bruto, escreva qual o valor do seu salário bruto em reais e aqui está o leia para você digitar o salário bruto. Eu coloquei uma repetição se o salário for negativo ou igual a zero, tá? Se o salário bruto for menor ou igual a zero, então ele vai pedir para repetir e ele vai escrever salário inválido, enquanto o valor for menor ou igual a zero, tá? E aqui ele vai pedir para colocar um valor que seja maior do que zero. Aqui está o cálculo do terço. O terço é igual ao salário bruto dividido por 3, tá? E aqui ele vai escrever o resultado. O valor do seu terço de férias é de X reais e o terço, tá? Aqui é a quantidade de dias. Lembrando que o padrão é de 30 dias, que é referente às férias integrais. E aqui ele vai pedir qual a quantidade de dias requisitada de férias. E depois ele vai pedir para digitar, no caso. Aqui está os dependentes. Se você tem dependentes que podem ser incluídos no imposto de renda em forma e quantidade. E aqui ele vai ler, tá? Aqui está o desconto do dependente do imposto de renda. Cada dependente, ele tem um valor fixo de R$ 189, tá? E aqui eu coloquei a variável como 189 e fiz o desconto, o valor do desconto, né? O valor da soma dos dependentes. Se caso for maior do que zero, ele vai somar 189 vezes o valor dos dependentes, certo? E aqui ele vai digitar o valor o total dos dependentes, tá? Aqui é o desconto do INSS e a chamada de função dela, que eu vou mostrar lá embaixo. Aqui é a mesma coisa com o imposto de renda. Aqui está o desconto do dependente no imposto de renda. Então eu peguei o total de desconto do dependente, que é igual ao total dependente, que é dessa função, desse cálculo aqui, que ele vai dar o total dependente, tá? E mais as faixas do IR, entendeu? Que eu vou mostrar logo abaixo. E tá aqui o desconto total dos impostos. O desconto total dos impostos é igual a faixa de INSS mais o total de desconto do dependente, que seria esse aqui, já com a faixa do imposto de renda, tá? O INSS não tem desconto de dependentes, por isso ele não vai ter um desconto igual ao do imposto de renda, tá? E aqui ele vai digitar o valor total dos impostos. Aqui está o cálculo das férias. As férias integrais do trabalhador é igual ao salário bruto, mais um terço de salário bruto,
menos o desconto do imposto de renda e do INSS, tá? Aqui eu identifiquei como calculado o cálculo de férias integrais. Então tá, aqui eu coloquei uma condicional. Se a quantidade de dias for igual a 30, então ele vai calcular as férias integrais, tá? Aqui está o cálculo das férias integrais e ele vai escrever o valor das férias integrais, tá? Se essa quantidade não for igual a 30, ele vai fazer o cálculo das férias fracionadas. As férias fracionadas é igual ao salário bruto mais 1/3 do salário, tá? Dividido por 30 vezes o número de dias de férias, menos o desconto do INSS, tá? Tá aqui em cima. E aqui está o cálculo. Férias fracionadas é igual ao salário bruto mais terço, menos desconto, dividido por 30, vezes a quantidade de dias que foi solicitado, para você colocar lá em cima, tá? E aqui ele vai escrever o valor das suas férias fracionadas. Aqui a gente chega na função. A função da INSS tá aqui. Função real calcular INSS, por isso que a chamada lá é calcular INSS. Tá aqui as variáveis, que são as faixas e uma faixa total, tá? Que vai ser usado na chamada da função. Então aqui tem 5 faixas que ela vai calcular de acordo com o valor do seu salário. Se o salário bruto for menor ou igual a 1.100, então ele vai calcular 0,75 na faixa. 7,5 na verdade, né? Se for maior ou igual a 1.101 e salário bruto a 2.203, ele vai calcular 9%. Se for maior ou igual a 2.204 e menor ou igual a 3.305, ele vai ser 12%. Se for maior ou igual a 3.306 e menor do que 6.433, vai ser 14%. Se for maior do que 6.434, que é diferente desse, ele vai calcular os 14% também, tá? Aí, cada se ele vai retornar a sua faixa, tá? O valor da sua faixa. E aqui está a função do cálculo do IR, do imposto de renda. É basicamente a mesma coisa do INSS. O que muda mesmo é só o valor do salário bruto, que vai ser diferente, e as alíquotas que são diferentes também, tá? Ele vai ter 5 faixas, aqui é 3%, 30%, 27,5%, 22,50%, 15% e 7,5%. E se for menor do que 1.903, ele não vai calcular nada, então vai ser 0, tá? Porque ele é isento. Menor ou igual a 1.903, ele não calcula o imposto de renda, tá? Eu vou passar aqui o imposto de renda. Ele tem uma limitação que, na verdade, ele é calculado com o salário bruto já com desconto do INSS, tá? E aqui no código ele está sendo calculado com o salário bruto fixo que você vai colocar na variável principal. Ele não vai pegar o cálculo do INSS e vai calcular com base nele. Ele vai calcular com base no fixo, entendeu? Que vai ser o salário do INSS, vai ser o mesmo do salário do imposto de renda. Eu acho que essa é uma possível limitação do código, tá? Eu vou rodar aqui para vocês verem. Ó, ele vai pedir qual o valor do seu salário bruto. A gente coloca um valor igual a 0, porque para mostrar ele vai repetir o salário inválido, tá? Aí ele vai pedir para você colocar um valor maior do que 0. Vamos colocar aqui 1.000. Aí ele vai pedir, o valor do seu terço é de 3.333, então ele vai calcular automaticamente o valor do terço constitucional, tá? Que é o salário bruto dividido por 3.
e ele vai colocar aqui. Lembrando que o padrão é de 30 dias, qual a quantidade de dias requisitada de férias? Lembrando que se eu colocar 30, ele vai calcular o valor integral das férias. Se eu colocar diferente de 30, vai ser fracionadas, tá? Eu vou colocar 30 aqui. Se você tem dependentes, que pode ser incluído no imposto de renda, informe a quantidade. Se eu colocar 0, ele não vai calcular nada. Ó, ele vai calcular o valor de dependentes totais é de 0, tá? E como o meu valor abaixo de 1.903, que eu coloquei 1.000, né? Ele não vai calcular o imposto de renda, porque é isento, tá? O valor do imposto do seu INSS é de R$ 75,00. O valor total do seu imposto é de 75, porque só foi calculado o INSS. O IR é isento. E aqui está o valor das suas férias integrais, tá? Porque foi de 30 dias. Só um instante. Aqui de novo. Vamos colocar agora um salário 1.000 só para mostrar os dependentes, tá? O valor 30 dias. Se você tem dependentes, informe a quantidade. Vou colocar 2 aqui só para você ver o cálculo, tá? O valor dos dependentes totais é de R$ 378,00, tá? Como ele é isento, ele não vai calcular o imposto de renda, porque ele não vai pagar os 2 dependentes, tá? E aqui tá o 75. E o valor total dos seus impostos é de 453, junto com os 75 do INSS e os 378 dos dependentes, tá? E aqui está o valor das suas férias integrais. O valor das suas férias integrais, 880,33. Como o imposto de renda não é calculado certinho com base no salário descontado pelo INSS, ele vai dar um valor um pouco maior, tá? Ou menor. Tem uma margem de erro por ela, tá? Vamos colocar aqui 4.500 para a gente ver o cálculo do imposto de renda. Com a quantidade de férias, 30 dias mesmo. Vou colocar um dependente, tá? O valor dos dependentes totais de 189, ele calculou um dependente só. O valor do seu imposto do INSS é 630 e o valor do IR é 1.012,50, tá? O valor dos impostos totais é de 1.831,50 e o valor das férias ele deu aqui 4.168,50 das férias integrais. Vou mostrar agora com as férias fracionadas, tá? Vou colocar 2.000. Ele calculou o terço das férias, 666,67. Vou colocar aqui 20 dias, porque tem férias fracionadas. Vou colocar um dependente. Se você tem dependentes, informe a quantidade. Calculou 189 dos dependentes. O valor do imposto de renda, ou do INSS, perdão. O valor do imposto de renda, 150. E aqui está o total dos impostos. E aqui o valor das suas férias fracionadas é 1.431,78, tá? Só isso. Valeu, obrigado. Até mais.